Meus queridos, não importa muito os nossos talentos pessoais. A vida, ela é imprevisível para todos nós, independente do quão capazes nós sejamos. E aqui o pregador, ele menciona 5 tipos de pessoas que nós esperaríamos ver vencendo, mas muitas vezes perdem. Normalmente a pessoa mais rápida é quem ganha a corrida, mas nem sempre é assim. Crianças, papai já contou para vocês, a mamãe já contou para vocês a história da lebre e da tartaruga? Se não, conheçam essa história. No final da corrida, foi a lenta tartaruga e não a rápida lebre que venceu. Coisas inesperadas podem acontecer. O orgulho nos derruba, ou às vezes os mais rápidos tropeçam e ficam pelo caminho. A vida é imprevisível. O pregador, então, nos oferece um segundo exemplo. Nem dos valentes a vitória. Lembram de Golias? O gigante, experiente, guerreiro, forte e poderoso. Ele desafiou o exército de Israel para que enviassem o seu soldado mais capaz para enfrentá-lo. E então quem veio? O pequeno e desprezável Davi. O menino pastor, sem armadura, somente com uma tirinha de couro e algumas pedras na mão. O que Davi fez? Deu uma pedrada na testa de Golias. E o poderoso gigante morreu. O tema olímpico é Sitius Altius Fortius. Mais rápido, mais alto e mais forte. Mas a corrida, na vida real, nem sempre é vencida pelo mais rápido e a batalha nem sempre é vencida pelos mais fortes. Há exceções. A vida é imprevisível. Então, desses exemplos de proezas físicas, o pregador ele passa 3 exemplos de superioridade intelectual. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Os sábios, eles podem ser mestres ou doutores. E a gente espera que estas pessoas tenham bons salários, tenham fartura. Provérbios, por exemplo, nos diz que alongar-se da vida está na sua mão direita, em relação à sabedoria, na sua esquerda, riquezas e honras. Mas há uma multidão de exceções. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Não é de se esperar que os prudentes, ou seja, pessoas habilidosas em empreender, sejam ricas, tenham uma boa vida. Mas, novamente, há exceções. Nem dos inteligentes o favor. Inteligentes aqui, literalmente, se refere àqueles que são altamente capazes de realizar proezas intelectuais. Não é de se esperar que os inteligentes sejam honrados, mas há exceções. A verdade é que há sábios que têm falta de pão, a prudência não garante riquezas e a inteligência também não garante honra. A inteligência não garante honra. O que o pregador está tentando nos mostrar é que as habilidades humanas, elas não são em si mesmas garantia de sucesso nessa vida. Não são. E por que as coisas são assim? O pregador ele nos responde no final do versículo 11. Porque tudo depende do tempo e do acaso. E meus irmãos, como eu já tenho dito nessas exposições em Eclesiastes, longe de ser uma expressão fatalista, estas palavras confirmam o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Basta lembrar que o próprio pregador já havia nos ensinado que Deus decretou que para todas as coisas que acontecem, há tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É por isso que nós devemos entender tempo e acaso, não como referência ao fatalismo, mas como a providência divina, que a tudo governa segundo os seus próprios propósitos. E o apóstolo Paulo concordaria com essa definição,
Porque séculos depois do pregador, lá em Efésios 1:11, ele vai escrever que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Meus amados, para nós aprendermos a lidar com essas surpresas da vida, nós jamais podemos nos esquecer que o prêmio nem sempre é dado aos mais capazes. Nós nunca podemos, jamais devemos imaginar que tudo depende única e exclusivamente das nossas habilidades. E então excluir a providência divina da equação da vida. Nós seremos muito sábios se nós não ignorarmos as severas palavras de Tiago, em capítulo 4, versículos 13 ao 15, quando ele diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece e num instante logo se dissipa. E Tiago continua: em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O ponto aqui, meus irmãos, nós não temos controle absoluto do futuro. Podemos fazer planos, mas não os controlamos. Acidentes nos fazem errar o alvo. A vida é imprevisível. Nem sempre, deste lado da eternidade, nós sabemos o que Deus está fazendo. Não importa o quão habilidosos, o quão rápidos, o quão fortes, o quão inteligentes nós sejamos, coisas inesperadas sempre irão acontecer conosco. O fato é que, como o próprio Correlete já havia nos dito em capítulo 3, os versículos 1 a 8, há um tempo ordenado por Deus para todas as coisas. E no versículo 12 do capítulo 3, ele prossegue e nos diz que nós não, ou deste capítulo, que nós não sabemos qual é o tempo que Deus estabeleceu para que essas coisas venham sobre a nossa vida. Para que essas surpresas venham sobre a nossa vida. Versículo 12. Pois o homem não sabe a sua hora. E então, para provar o seu ponto, o pregador, ele nos dá dois vívidos exemplos extraídos da natureza. Ele diz: como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Peixes e pássaros são capturados de repente, sem que eles estejam esperando. Eu, quando era bem criança, o meu avô me ensinou a jogar tarrafa. É uma rede redonda, que você joga no ar e cai sobre a água, sobre uma multidão de peixes desavisados que são instantaneamente presos. Mas esse tempo de surpresa na nossa vida também é como pássaros que se prendem no laço. Crianças, o pastor, quando era criança, criava pombos. E muitas vezes os pombos de outras pessoas vinham para o meu quintal. Então eu ia lá, pegava uma linha de soltar pipa, fazia um laço, jogava comida lá dentro e me escondia. Quando o pombo entrava dentro do laço, pimba! A minha criação de pombo aumentava. Era mais um que entrava no meu viveiro. Meus amados, assim como peixes pegos pela rede traiçoeira e pássaros presos em laços, assim também, quando menos se espera, vem a calamidade sobre nós. Vem a calamidade sobre os filhos dos homens. Nós não sabemos a hora. Aqui a palavra hora, ela não deve ser entendida simplesmente no sentido de a hora da morte, mas aquele tempo ordenado por Deus para que aconteça determinada coisa. Tempo e acaso vem para todos nós, sem exceção. E como eu disse, à luz de toda a revelação bíblica, longe de ser um conceito fatalista, uma referência ao fatalismo,
Tempo e acaso significam o tempo apropriado para o cumprimento de um desígnio de Deus. E isso fica claro para nós no Novo Testamento, quando Paulo escreve em Gálatas 4:4 a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo, quando ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, no tempo completo da vontade de Deus, nem antes e nem depois, no tempo perfeito, o Filho de Deus veio. Semelhantemente, o Kairos ou Kairos de Deus, antes de nós nos darmos contas, mas nem antes e nem depois, no tempo perfeito, ele vem sobre nós. Neste tempo determinado por Deus, nós poderemos ficar presos em situações difíceis, complicações no trabalho, doenças dolorosas ou talvez fatais, que podem vir sobre as nossas vidas. E no fim, é claro, nós também teremos que enfrentar a morte. Nós seremos levados ao julgamento. Mas o tempo destas coisas, nós não conhecemos. Somente o Senhor. A vida, ela é sim imprevisível. E nem sempre a meritocracia funciona nesse mundo caído. Muitas vezes, o prêmio não é dado àqueles que merecem neste mundo. Isso aqui nos ensina uma importante lição teológica. As nossas habilidades não garantem o nosso sucesso neste mundo e nem nos livram de situações de sofrimento. A parábola do rico insensato de Lucas, capítulo 12, é um exemplo disso. Jesus Cristo vai nos contar a respeito de um homem que era extremamente prudente e inteligente para fazer riquezas neste mundo. Mas aquela parábola nos ensina a respeito da imprevisibilidade da vida. Assim como acontece aqui em Eclesiastes, Jesus está nos lembrando que os esforços e as capacidades humanas não garantem segurança neste mundo, porque todas as coisas dependem do tempo e do acaso. Ou seja, dos desígnios do Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Do Deus que nós sabemos que agora mesmo está trabalhando, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é este? Livrar-nos do mal e do sofrimento? Não! Conformar-nos à imagem do seu Filho. O problema é que nós não sabemos como é que ele fará isso em nossas vidas. A vida tem as suas surpresas, não é verdade? E olha que coisa fantástica. Na sua bondade, na sua misericórdia, Deus está dizendo a cada um de nós que nós devemos esperar o inesperado. No auge do sucesso profissional, vem o desemprego. No auge dos planos, vem a doença. No auge da felicidade, vem a morte. Quando você faz planos, jamais se esqueça de acrescentar a mão soberana de Deus nestes planos. Nós não devemos acreditar que as nossas habilidades naturais em si mesmas nos garantirão sucesso pleno neste mundo ou irão nos poupar de tempos difíceis. Não irão. Não importa o quão talentoso você seja. Não importa. O dia mau poderá vir sobre a sua vida. E muito provavelmente virá. Tudo depende do tempo e do acaso. Ou melhor, depende do tempo para todo o propósito debaixo do céu, ordenado por Deus, e que se cumprirá na plenitude do tempo, do Deus que trabalha para o bem daqueles que o amam por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Meus queridos, esse sermão, as palavras do Kohelet, não são um incentivo à exclusão da meritocracia. Ele não está falando sobre isso. Ele está nos chamando a humildemente reconhecermos que neste mundo caído, todas as nossas conquistas, em última análise, dependem da soberana e graciosa providência divina, e não mera e nem primariamente dos nossos esforços ou talentos naturais. Depende do Senhor. A vida tem as suas surpresas. E uma delas é que o prêmio neste mundo caído nem sempre é dado aos mais capazes.
Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo é um exemplo prático destas surpresas da vida. Pastor, se a vitória nem sempre é do mais rápido, por que correr? Se a vitória não é do mais forte, por que me preparar para a batalha? Se a inteligência não traz riquezas, para que desenvolver o meu intelecto? Se tudo depende do tempo e do acaso, do Deus que faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, do seu conselho, o fatalismo não seria então a resposta mais honesta? O pregador não pensa assim. É por isso que ele nos dá um exemplo prático de que exercitar a sabedoria terrena é melhor do que se entregar ao fatalismo, mesmo sabendo que a sabedoria pode não receber o seu devido louvor neste mundo debaixo do sol. Então, no seu exemplo, o pregador, ele primeiro destaca uma surpresa agradável, uma inesperada fonte de salvação. Versículo 13, 14, diz assim: vi também este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. 14. Uma pequena cidade, em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Conseguem perceber os contrastes? Uma pequena cidade com poucos homens, contra a qual veio um grande rei, e a sitiou com grandes baluartes. Isso é, com grandes estruturas de guerra, com as quais facilmente ele esmagaria aquela cidade. Em termos humanos, aquela pequena cidade não teria qualquer chance. Mas lembrem-se, a vitória nem sempre é do valente. As nossas habilidades não garantem sucesso. Não é dos ligeiros a vitória, nem sempre dos valentes a vitória. A vida tem as suas surpresas. E neste exemplo ela também veio. Versículo 15. Encontrou-se nela um homem pobre, porém que a livrou pela sua sabedoria. Um homem pobre, sem recursos financeiros ou bélicos, salvou uma cidade inteira, ainda que pequena, contra um grande rei, poderoso, equipado com um imenso e gigantesco exército. Com quê? Com sabedoria. Meus irmãos, percebam que fonte inesperada de salvação, que o tempo e o acaso providenciaram para aquela cidade. Notem a surpresa vexatória que a vida e as suas surpresas trouxeram sobre aquele poderoso e grande rei. Nós não somos informados aqui sobre como esse homem pobre, ou o que esse homem pobre fez para poder salvar a cidade. Mas o que quer que ele tenha feito, ele fez porque ele tinha sabedoria. Como o rei pregador já havia escrito para nós antes, lá em 7:19, a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Essa vitória, meus irmãos, ela ilustra a tremenda força da sabedoria e como ela supera em muito todas as qualidades humanas, todas as habilidades naturais do ser humano. Um homem pobre, porém sábio, livrou a cidade e seus moradores da destruição certa. Esse exemplo de inesperada salvação que derrotou o valente através da sabedoria foi algo surpreendente para o pregador. Foi algo que lhe trouxe grande ensino. Meus irmãos, feliz é a cidade, a família, a igreja, a empresa que possua pelo menos um homem que seja sábio o suficiente para salvar o restante deles. Nós vamos ser esses sábios no lugar onde o Senhor nos tem colocado? Então o pregador, ele prossegue e nos apresenta a triste realidade de como muitas vezes, neste mundo caído, a sabedoria fica sem receber a recompensa que ela merece. No final do versículo 15 ele diz assim: contudo,
Ninguém se lembrou daquele pobre. Provérbios 10:7 nos diz que a memória dos justos é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Ainda que essa seja uma regra geral, ampla, para a vida, nós sabemos, meus irmãos, que neste mundo pecaminoso, a realidade é que o justo nem sempre é honrado, e muitas vezes ele é até esquecido. Muito embora aquele pobre tivesse provado o seu valor e sabedoria, tirando a vitória certa das mãos de um poderoso rei, ele foi esquecido quando o perigo passou. E então voltou a ser desprezado pelo povo como ele havia sido antes. E é interessante que a Bíblia nos oferece exemplos de casos como esse. Pensem, por exemplo, em José no Egito. Depois de usar a sabedoria que Deus lhe deu e dar conselhos ao mordomo de Faraó, que se encontrava preso juntamente com ele, ao ser libertado, o que o mordomo fez? Se esqueceu de José na prisão. E o que dizer, por exemplo, do apóstolo Paulo, que depois de pregar aos coríntios a sabedoria do evangelho, levá-los ao conhecimento salvífico de Cristo, havendo se tornado para eles verdadeiro pai na fé, foi desprezado por eles, foi difamado por eles. A vida debaixo do sol é assim. A vitória nem sempre é dos valentes, e até mesmo a sabedoria salvadora é rapidamente esquecida por muitas pessoas. Mas apesar de estar literalmente chocado por ver como a vida nem sempre honra aqueles que com sabedoria salva a vida de muitos, o pregador não despreza a sabedoria. Ele está convencido que neste mundo caído é melhor ser sábio do que habilidoso. Versículo 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Noutras palavras, ainda que a sabedoria não chame a atenção das pessoas, como o poder e os talentos humanos o fazem, o pregador está convencido de que sabedoria é melhor do que força. Isto é, inteligência, cérebro é melhor do que músculos. Muito melhor. Meus irmãos, conforme nós vimos, felizmente para aquela cidade, aquele homem desprezado, pelo menos naquele momento ele foi ouvido. Contudo, nem sempre é assim que as coisas acontecem na vida, não é? Às vezes, pessoas se recusam a ouvir as palavras de sabedoria. Basta perceber como as pessoas ao nosso redor estão dispostas a conversar de tudo. De política, de futebol, de entretenimento e até de coisas inapropriadas. Mas quando você se dispõe a falar para elas a respeito da sabedoria do Evangelho, poucos querem ouvir a respeito disto, que pode fazer-lhes sábios para receber a salvação e a vida eterna mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. As pessoas não querem saber da sabedoria de Deus. Porém, ainda que a sabedoria que procede do temor do Senhor seja muitas vezes e surpreendentemente ignorada pelas mesmas pessoas que professam crer em Deus, ainda que nós não sejamos honrados ou lembrados pelos conselhos de sabedoria que nós possamos dar a outras pessoas, ou mesmo que nós nos tornemos odiados por aqueles que deveriam nos amar, por havê-los aconselhados no temor de Deus, a sabedoria ainda é mais vantajosa do que qualquer habilidade humana. E aqui para nós há uma outra aplicação. Edifique o seu intelecto e a sua alma com a sabedoria de Deus. Me diga uma coisa. Ao ouvir tudo isso, você concorda comigo que a sabedoria do alto é melhor do que qualquer uma das habilidades humanas? Então agora me responda. Ao avaliar a sua vida, o tempo que você investe
procurando desenvolver as suas habilidades físicas, intelectuais, profissionais, financeiras, etc. Comparando isso com o tempo que você investe, o esforço que você investe para desenvolver a sabedoria do alto na sua vida. Me diga, onde está o tesouro do seu coração? O que as evidências dizem? Meus irmãos, sejamos todos nós praticantes da palavra de Deus, e não apenas ouvintes dela. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Leia mais sobre a sua fé. Conheça e medite profundamente na mensagem do Evangelho. Memorize as promessas de Deus. Estude os nossos credos e as confissões. Conheça a biografia dos santos. Desenvolva a sua mente e a sua alma, crescendo no santo conhecimento que Deus nos revela no seu santo livro. Desenvolva a sua mente e a sua alma, buscando a sabedoria que procede do alto. E por que nós devemos fazer isso? O pregador nos explica no versículo 17. Porque as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Sabedoria vale mais do que posição, do que status. Os gritos de um líder tolo, insensato, chamam muito mais a atenção na nossa sociedade do que as palavras dos sábios, quando ditas em silêncio. Se você quer atrair uma multidão e se tornar famoso, experimente gritar slogans engraçados na internet. Um bom exemplo disso é daquele insensato influencer Felipe Neto, na verdade. No início da sua carreira de youtuber, ele ficou famoso por chamar aos berros de burros todos aqueles que votavam no PT. E por que exemplo do rei do nosso texto? Ele estava cercado de ouvintes tolos. Hoje, ele é famoso, rico e, pasmem, um ardente defensor do PT. Isso acontece o tempo todo. Um homem tenta dominar a sua família, filhos e esposa por meio de gritos. O administrador ou o patrão tenta governar os seus funcionários através dos berros. Homens insensatos tentam assumir o controle de uma igreja por meio de ameaças espirituais, elevando a sua voz. Meus amados, pessoas orgulhosas e irritadas com frequência destroem completamente a paz de uma família, de uma igreja, de uma empresa. Mas segundo o pregador, não são os que gritam para serem ouvidos e impor as suas opiniões que devem ser ouvidas. São as palavras dos sábios, no silêncio, é que devem ser valorizadas. O sábio, ele sabe que não é o grito que convence o coração das pessoas, mas é a palavra de sabedoria que procede de Deus. É por isso que o sábio permite que a sabedoria daquilo que ele diz fale por si mesmo. Seja sábio. Pare de gritar. Com que facilidade nós gritamos feitos loucos e os insensatos? Se você tem sido uma pessoa que vive gritando para ser ouvido pela esposa, ouvido pelo marido, ouvido pelos filhos, ouvido pelos funcionários, saiba que você não está agindo como um sábio, tem sido um tolo. Todo crente no Senhor Jesus experimenta algo que nós chamamos de regeneração da alma. E uma das evidências da obra regeneradora do Espírito em nós é que o crente, ele passa a ter domínio próprio, especialmente domínio sobre a língua e sobre o seu temperamento. Não entristeçais o Espírito de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e gritaria e ira. Assim é que ordena o apóstolo Paulo a todos aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. E antes que alguém diga, pastor, mas essa é a minha personalidade. Eu te afirmo
que você foi salvo não para continuar sendo governado pela sua personalidade, mas sim pelo Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, por meio da sua palavra, revelada nas Escrituras. Se você tem sido um tolo que grita, se arrependa, humilhe-se diante de Deus, confesse o seu pecado, humilhe-se diante daqueles a quem você ofendeu, a quem você entristeceu, quebre o seu ego, procure essas pessoas, peça perdão a elas, faça guerra contra a carne e pelo Espírito mortifique os feitos do velho homem, dispa-se da velha criatura e revista-se da sabedoria daqueles que falam com mansidão e não com a gritaria dos tolos. Então o pregador ele termina essa nossa sessão dizendo: melhor é a sabedoria do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. O pregador aqui ele não está dizendo que não haja tempos de guerra neste mundo. E ele tampouco está negando a utilidade de armas no momento da luta. Armas em si não são boas e nem ruins. Nas mãos dos justos, elas defendem os fracos. Nas mãos dos perversos, elas oprimem. O que o pregador está dizendo é que a sabedoria é melhor do que qualquer armamento deste mundo. Meus irmãos, a sabedoria de palavras calmas costuma honrar mais a Deus e quase sempre elas são mais eficientes, pelo menos a longo prazo, do que qualquer tipo de gritaria. Não é à toa que Provérbios 15:1 vai nos dizer que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pensa em como na igreja, na sua casa, nos seus relacionamentos, a sabedoria de uma conversa honesta e fraternal, ao invés do ressentimento, da maledicência e da gritaria, poderia evitar grandes conflitos e desviar a ira de Deus de sobre nós. Por outro lado, o pregador nos diz que um só pecador destrói muitas coisas boas. Para citar um único exemplo, lembremos-nos de Adão, o pai e representante de toda a raça humana. Ao ignorar o mandamento de Deus, ele trouxe destruição sobre toda a boa criação do Senhor e maldição sobre toda a sua descendência. Por causa da sua loucura, é que Deus lhe disse lá em Gênesis 3:17, visto que atendeste à voz da sua mulher, ao invés de ouvir a minha voz, e comeste da árvore que ordenei que não comesse, maldita é a terra, por tua causa. Por um único homem entrou o pecado e a morte no mundo, e todas as dores que nós conhecemos. Um único pecador insensato pode destruir o mundo inteiro. Um único insensato basta para destruir anos de muitas boas coisas construídas pela sabedoria. E aqui eu deixo uma aplicação para cada um de vocês. Não seja o pecador insensato a destruir as boas coisas construídas pela sabedoria na sua família e nem na igreja de Cristo. Filhos, crianças, adultos, se vocês deixaram de ouvir a sabedoria de pais piedosos, pais que temem ao Senhor, quando vocês deixam de fazer isso, vocês começam a destruir todas as boas coisas que os pais estão construindo pela sabedoria de Deus. E se como o pecador insensato, crianças, vocês têm desprezado a sabedoria de Deus, que ordena honrar pai e mãe, eu quero lembrá-los disso, mencionando aqui as palavras do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai ou sua mãe, será executado. Jesus foi quem disse essas palavras lá em Mateus 15. Filhos, ouçam com atenção. Filhos,
Pecadores que destroem em casa aquilo que com sabedoria os pais estão construindo para o louvor de Deus, serão mortos pelo Senhor. Crente, você foi salvo pelo gracioso amor de Deus mediante a fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, e dele recebeu essa ordem: vivei de modo digno da vocação para a qual fostes chamados, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz na igreja do Senhor Jesus. Você que não perdoa e não pede perdão, você que não se reconcilia, que talvez promova fofoca, que se alegre na imoralidade ou qualquer outro pecado dentro da igreja do Senhor, destruindo tudo o que a sabedoria de Cristo tem construído na igreja do Senhor Jesus. Ouçam com muita atenção o que Deus tem a lhes dizer. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Pecador que destrói aquilo que a sabedoria de Deus constrói na igreja, será destruído pelo Senhor. Por isso, não seja o pecador insensato que destrói as muitas boas coisas que Deus tem construído pela sabedoria dentro da sua casa e dentro da igreja dele. Porque Deus mesmo é que diz que destruirá tais pecadores. Meus irmãos, como se vive num mundo onde a vida está sempre nos pregando surpresas? Seguramente aquela médium americana que predisse a morte de uma pessoa famosa, aquele homem que morreu no dia em que comprou o bilhete premiado, e o próprio Moody, um pobre e ignorante vendedor de sapatos que se tornou o maior evangelista do século XIX, todas essas pessoas, elas foram pegas de surpresa pela vida. Como nós temos visto, a vida ela é incerta. E mesmo sendo rápidos, nós podemos perder a corrida. Mesmo sendo fortes, nós podemos ser derrotados. Mesmo sendo espertos, nós podemos sofrer pobreza. Tão pouco sabemos o tempo que nos resta. Então a pergunta é: qual é a maneira sábia de se viver neste mundo de surpresas? A primeira coisa que nós precisamos fazer é entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E isso significa pedir para que Ele seja o nosso Salvador. Orar para que Ele perdoe os nossos pecados por meio da fé no sangue que Ele derramou na cruz. Significa também submeter-se a Ele como nosso Senhor, oferecendo a Ele a nossa vida para o serviço dEle. Essa é a coisa mais sábia que qualquer pessoa pode fazer nesse mundo. Mas para nós participarmos desta sabedoria e bênção que Deus nos concede por Cristo, nós devemos olhar para este trecho de Eclesiastes como se fosse uma preparação para tudo aquilo que Deus estaria revelando e nos revelou no Novo Testamento, sobre o modo pelo qual pecadores entram no reino de Deus. O Novo Testamento nos ensina que no reino de Deus, o Senhor não chama para entrar aqueles que são sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem os que são de nobre nascimento. Isso significa que ninguém receberá de Deus o prêmio da vida eterna por causa dos seus méritos neste mundo. Era isso que Paulo estava ensinando quando ele escreveu Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus acolhe soberanamente e demonstra a sua misericórdia para a salvação independente dos méritos ou dos esforços humanos. Paulo está simplesmente reforçando a ideia de que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. A vida eterna não é dada aos melhores deste mundo. As bênçãos divinas, incluindo a salvação, não são determinadas pelos esforços humanos,
mas pela graça de um Deus soberano. Meus irmãos, eu repito o que eu já disse antes. Isso não é sobre exclusão da meritocracia, mas um chamado à humildade para reconhecermos que neste mundo caído, tanto o sucesso quanto a salvação dependem totalmente, não dos nossos esforços, mas da soberania e da graciosa vontade de Deus, que nos é revelado no Evangelho da Graça. Ao invés de nós buscarmos então as honras deste mundo incerto, onde ela nem sempre é dada àqueles que a merecem, nós devemos então buscar a infalível honra da vida eterna, da vida vindoura, aquela que procede da graça mediante a fé. A fé na vida, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E então nos submetemos a Ele e a todos os seus mandamentos. Porque a Bíblia nos garante que louvor, glória e honra serão dados, não aos melhores deste mundo, mas a todos aqueles que receberem o Senhor Jesus Cristo no dia em que Ele se manifestar para a sua glória. E uma maneira de nós recebermos essa honra infalível é crendo que Jesus Cristo é a própria personificação perfeita do homem pobre, porém sábio, da história que o pregador nos contou. Essa história não é uma profecia direta sobre o Senhor Jesus Cristo, mas ela é uma boa analogia sobre a obra salvífica de Jesus. O Senhor, Ele era pobre como qualquer outro ser humano. Ele não tinha riquezas e por isso Ele era desprezado pelos seus. Mas, apesar da pobreza terrena, Jesus, Ele foi o mais sábio de todos os homens. E isso fica fácil de perceber por todas as coisas que Ele nos ensinou e disse. Por meio da sua sabedoria, Jesus libertou a cidade perdida das nossas almas caídas. O diabo estava nos atacando com todas as suas forças, com todo o poder do inferno, mas Jesus sozinho libertou aqueles que nele creem. E como Ele fez isso? Ele o fez por meio de algo que naquela época parecia loucura, por meio da morte de cruz, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas que acabou se mostrando, se revelando como a sabedoria de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Jesus é o sábio que salvou a cidade da nossa alma da ira vindoura, da justa e santa ira de Deus, que virá como um dia cruel, com ira e ardente furor, para converter este mundo em assolação e dela destruir os pecadores incrédulos. Jesus é o pobre segundo este mundo, mas o sábio segundo Deus, que pela sua sabedoria, a sabedoria da cruz, salva todos quanto creem no Evangelho da Graça. Por isso, neste mundo de surpresas e incertezas, entregar a nossa vida a Jesus Cristo e a sua sabedoria é a decisão mais sábia que cada um de nós podemos tomar. Porque se neste mundo nos forem negadas as honras que por vezes nós podemos merecer, na eternidade, honra, glória e vida serão dados infalivelmente àqueles que receberem a Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que, porque neste mundo caído, a honra nem sempre é dada àqueles que merecem, nem a vitória é dos ligeiros. Nós devemos buscar a honra eterna que procede da graça e do Evangelho, porque esta, infalivelmente, será dada a todos os que creem. Que o Senhor nos abençoe.